Outra problemática bem interessante é que apareceu em mim uma epístole coxígena, que é muito complicado, porque ela vem de pessoas muito peludas, tem muito pelo no corpo. Então ela vem de baixo para cima, como se fosse uma ferida que ela incha, depois estoura sangue, muito sangue, ela melhora, mas volta a estourar várias e várias vezes. E tinha que operar. Eu decidi que também não iria operar essa epístole e que eu iria fazer mentalizações à noite com medicamentos para ter essa cura, obter a cura dessa epístole. Essa demorou um pouquinho mais, mas em torno de 3 meses com esse processo, cicatrizou e nunca mais abriu. E várias outras pequenas curas em mim, em outras pessoas que me mostraram que o que eu fazia era eficaz, o que eu fazia tinha um resultado interessante. Através da radiestesia, eu comecei a encontrar novos padrões mentais de indivíduos que atrapalhavam o seu processo de autocura ou de automelhora. É interessante entender que muitos processos que nós não obtemos resultados, existe um processo do outro que ele não, a nível inconsciente, claro, ele não quer um resultado positivo. Ele quer continuar dentro daquele sistema de problemas. Por isso hoje a cura para mim tem um outro sentido. Hoje a cura para mim, ela tem um sentido de você vai curar a sua vida quando você curar a sua mente, quando você encontrar a sua alma, que aí você se abre para o que a vida tem de melhor. E às vezes o que a vida tem de melhor não é o que você quer conscientemente, não é o que seu ego quer, é o que sua essência quer. Isso pode parecer meio confuso, mas muitas curas, muitas melhoras começaram a acontecer. A cura para mim hoje tem esse sentido, não é a cura de uma doença. Hoje para mim, através de todos esses anos de estudos, de atendimentos, eu comecei a atender profissionalmente em 1998. Então, em 95 eu comecei a me interessar em querer atender. Comecei a estudar, comecei a adentrar, mas foi em 98 que eu comecei realmente a atender pessoas em consultórios. Mas foi em 2002, 2003 mais ou menos que eu pulei da minha área que eu trabalhava para ser um terapeuta, para ser só terapeuta, né? Que antes eu era terapeuta e trabalhava na construção civil. Sou tecnólogo em construção civil também, ou era, né? E de lá para cá entrei na naturopatia, que existia a iridologia. A iridologia também é fantástica, porque ela mostra todas as nossas questões genéticas, nossas tendências. Eu diria até que você não precisaria, isso é um conceito meu, fazer exames de DNA para saber o que é que você pode ter. Porque ir para um iridologista, ir para alguém que estuda a íris, já vai lhe dar toda uma gama de informações que você precisa. Alguém sério, claro, né? Você vai ter toda a sua problemática ali destrinchada. Você vai saber se sua genética é materna, é paterna, você vai saber os seus órgãos de choque, você vai saber que tipo de alimentos seria mais indicado para você. Então hoje eu trabalho com o que eu chamo de terapia bioemocional, que vai juntando toda essa gama de informações e vendo o que você precisa. Então, o que é a terapia bioemocional? Ela trabalha com a radiestesia, fazendo análises. Através da radiestesia, eu vou fazer uma bioanálise do seu biocampo. Posso usar harmonizadores quânticos para organizar o seu biocampo, organizar a frequência dos órgãos. Podemos usar a EFT, podemos usar a terapia chinesa, como a acupuntura, podemos usar ervas,
trabalhar com os fitoterápicos chineses ou os fitoterápicos brasileiros, que são muito ricos também. Vamos trabalhar também com a terapia sistêmica. Hoje eu vejo que nós temos muitas repetições de padrões dos nossos antepassados. Quando eu falo antepassados, eu falo dos nossos pais, nossos avós, bisavós e pessoas de gerações passadas que eu não tenho ideia. Então eu posso ter os olhos da minha mãe tem os olhos da minha bisavó tem uma tendência à depressão, eu posso ter vindo com essa tendência depressiva da minha bisavó, e um fato emocional starta isso. Eu trago como tendência que pode ser startado. Isso também é interessante que eu venha a entender para poder me desvincular de alguns processos de informações genéticas que eu trago em um nível mais do meu biocampo, não no nível genético físico, celular, mas no nível genético bioemocional. Esse é um outro campo de informações que eu acho muito importante. Nós trazemos essas tendências de repetições de falta de prosperidade, repetições de relacionamentos abusivos, repetições de vitimizações, repetições de tragédias, repetições de doenças. Então não é a genética, é a epigenética conductual. É um estudo que mostra que isso sim é possível que aconteça. Isso, a terapia holística já tinha esse conceito há mais de 5.000 anos com a medicina ayurvédica, a medicina indiana, que trabalha justamente as questões energéticas, os chakras. Isso tudo nós vamos identificar através de análises e através de tratamentos para curar, aí vem o nome cura, para curar a sua mente, para curar a sua alma com novas crenças. Você entender o que está acontecendo com você, no seu biocampo, entender que isso é um aspecto que você está trazendo ali, que as sincronicidades fizeram você encontrar aquela pessoa que está na sua vida, fizeram você encontrar o seu trabalho, fizeram com que você tivesse aquela depressão. Isso tudo, nada é por acaso, mas eu tenho que entender isso em um nível mais profundo. Então, nosso trabalho, ele traz essas tendências, ele traz essas possibilidades. E vamos ver também, dentro da terapia germânica, a questão de modelos de adoecimentos físicos. Às vezes eu procuro um terapeuta porque eu estou com diabetes. E a minha diabetes, olha bem, a minha diabetes, ela está me fazendo mal, ela está me causando transtornos. Mas dentro da medicina germânica nós sabemos que a diabetes foi startado em um momento por alguma situação que você sentiu-se fora do ambiente familiar, que a sua família tirou você de decisões e você precisava sobreviver àquilo. A diabetes é uma tentativa do corpo de se regenerar. O pâncreas, ele precisa, não o pâncreas como sistema, tá? Aqui eu falo dos órgãos como símbolos, porque o mundo é simbólico. Então todos os nossos órgãos e quem eu trago para a minha vida, porque eu digo que sou eu que trago. Você trouxe o seu pai e sua mãe? Sim, eu trouxe meu pai e sua mãe. Não, eles me trouxeram. Eles me trouxeram na perspectiva deles. No olhar deles, para a mente deles, eles me colocaram no mundo. Isso é verdade. Mas da minha perspectiva, eu trouxe os meus pais como eles são, para que eu possa me reorganizar diante das dificuldades que eles me colocam, ou que eu me sinto dentro daquele contexto, daquele biocampo. Então o mundo realmente é uma grande ilusão. Como já diziam os budistas, o mundo é maia. O mundo ele existe para que eu me organize e reorganize esse sistema e cresça dentro do sistema. Nós somos seres biológicos, isso aí já é uma outra forma de ver o mundo. Como seres biológicos, nós experimentamos as emoções do nosso corpo físico, que é o que eu trago dessa epigenética conductual
mas a minha mente consciente, o meu neocórtex, o pré-frontal, que me faz pensar a respeito de quem eu sou e de como o mundo é, isso é uma tentativa que eu tenho de explicar por que as coisas acontecem daquela forma. E isso também pode adoecer quando você interpreta que algo é ruim para você, quando você não aceita os seus pais do jeito que eles são, quando você não aceita os seus filhos do jeito que eles são, quando você não aceita sua esposa ou seu marido do jeito que eles são, porque você trouxe eles para a sua vida. Agora você tem que dar conta disso, entendendo que você é que tem que se reorganizar, observando aquilo que não lhe faz bem neles. Eles são espelhos. A radiestesia pode me ajudar nesse processo, por isso que eu criei o nome terapia bioemocional, porque eu posso utilizar tudo que eu aprendi até hoje dentro do biologia e do emocional, dentro de um contexto maior e partindo para um contexto de quem nós somos. Já ouviram aquela frase? Nós somos seres espirituais tendo uma experiência no mundo físico. Isso foi dito há muitos anos atrás pelo teólogo chamado Chardin, onde ele veio a ter essa percepção do mundo que nós morremos. Quem morre é o ser biológico. O ser real que está aqui e está consciente, mas adormecido, porque nós temos a ideia que nós somos quem criamos, quem fazemos. Mas quem cria e quem faz é a natureza, é o movimento continuado, são os biocampos em ação. Isso é um assunto muito complexo que vamos levar muitas horas para chegar a uma conclusão que, na verdade, eu acredito que nem exista. Mas a minha terapia hoje, ela se baseia nesse biocampo, no consciente, no inconsciente e no ser espiritual que nós somos. Deixar claro quem é quem e quem está assumindo o controle da situação e como eu posso ficar bem perante tudo isso.